Uma outra consequência a tirar do fato relatado é que os espíritos não são detidos pelos ferrolhos e que vão até o fundo das prisões levar suas consolações. Assim, não está no poder de ninguém impedir que eles se manifestem de uma ou de outra maneira. Se não for pela escrita, será pela audição. Eles enfrentam todas as proibições, riem-se de todas as interdições, transpõem todos os cordões sanitários. Que barreira podem, então, lhes opor os inimigos do Espiritismo? Allan Kardec, com essas palavras, estava se referindo a um impressionante relato que comentaremos neste vídeo. A mediunidade praticada de forma solitária por um condenado numa cela de prisão. Mas será possível que Kardec aprovasse a mediunidade praticada fora do que se considera hoje como um ambiente protegido? É o que veremos. Vamos analisar a carta de um prisioneiro enviada para Allan Kardec e publicada na Revista Espírita de 1864 pelo próprio Kardec. A tocante carta feita pelo detento começa da seguinte forma, abre aspas. Há poucos dias, quando me falaram pela primeira vez de espiritismo e de revelação de além-túmulo, eu ri e disse que isto não era possível. Eu falava como um ignorante que sou. Alguns dias depois tiveram a bondade de me confiar, em minha horrível posição em que me acho agora, vosso bom e excelente Livro dos Espíritos. Senti o desejo de me esclarecer sobre o espiritismo. A partir desse momento, tive um pensamento muito decidido, o de tomar conhecimento, aprender, ver e depois julgar. Pus-me à obra com toda a crença que se pode ter e que é preciso ter em Deus e em seu poder. Eu desejava ver a verdade. Orei com fervor e comecei as experiências. Fecha aspas. Mas a quais experiências o condenado se referia? Naturalmente, às experiências com a mediunidade. Em sua cela, ele buscou desenvolver a mediunidade aos moldes do que é descrito no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns. A carta prossegue dessa forma sobre as experiências dele. Abre aspas. As primeiras foram nulas, sem resultado algum, mas não me desencorajei. Perseverei em minhas experiências. Ao cabo de algumas noites, pois só posso fazer as experiências à noite, senti por cerca de 10 minutos frêmitos nas pontas dos dedos e uma leve sensação no braço, como se tivesse sentido correr um riachinho de água morna que parava no punho. Eu estava então bem recolhido, todo atenção, e cheio de fé. Desde então, de 2 em 2 noites, entretenho-me com os espíritos que são bastante bons para responder ao meu apelo. E em menos de 10 minutos respondem sempre com caridade. Escrevo meia página ou páginas inteiras que minha inteligência não poderia fazer sozinha, porque às vezes são tratados filosófico-religiosos em que jamais pensei nem pus em prática. Porque dizia-me, aos primeiros resultados, não será joguetes de uma alucinação ou da tua vontade? E a reflexão e o exame me provavam que eu estava bem longe dessa inteligência que havia traçado aquelas linhas. Eu baixava a cabeça, cria, e não podia ir contra a evidência, a menos que estivesse inteiramente louco. Fecha aspas. Vemos com a leitura da carta acima que não só foi possível desenvolver a mediunidade sozinho, em sua cela, apenas com as instruções de O Livro dos Médiuns e com a fé em Deus, como também manter reuniões regulares, com evocações, com os mesmos espíritos que se comunicavam na Sociedade Espírita de Paris, como demonstra o trecho abaixo da mesma carta. Para bem me assegurar de que o manifestante era ele mesmo, evoquei São Luís, que me respondeu afirmativamente, bem como outro espírito no qual tenho muita confiança. Mas, qual a opinião de Kardec sobre esse desenvolvimento da mediunidade e evocação de São Luís dentro de uma cela de prisão? O seguinte trecho abre o comentário de Kardec em resposta à carta do prisioneiro que acabamos de ler. Abre aspas. As consequências morais deste fato se deduzem por si mesmas. Eis um homem que tinha abjurado toda a crença e que, ferido pela lei, se acha confundido com um rebotalho da sociedade. Esse homem, no meio do pântano moral, voltou à fé. Ele vê o abismo em que caiu, ele se arrepende, ele ora, e digamo-lo, ele ora com mais fervor que muita gente que exibe devoção. Fecha aspas.
e hoje em dia temos ainda mais motivos para nos impressionar. Há vários pontos de análise e para isso recomendamos que todos leiam o artigo completo, que contém a carta na Revista Espírita. Focaremos neste vídeo no seguinte ponto: a crença comum do espiritismo religioso brasileiro de que o centro espírita é o único local com proteção para uma sessão mediúnica e que o desenvolvimento mediúnico só pode ser feito por meio de cursos padronizados. Se, na época de Kardec, era possível realizar desenvolvimento mediúnico completo e sessões mediúnicas de um único encarnado dentro de uma cela de prisão, por que hoje não é aconselhado por algumas instituições a mediunidade sequer em domicílio contra a opinião que Kardec tinha? O seguinte trecho de um documento publicado em 2020 pela Federação Espírita Brasileira ilustra e sintetiza a opinião de parte do espiritismo institucionalizado. Abre aspas, o lar não oferece as barreiras vibracionais protetoras e homogêneas encontradas nos centros espíritas, o que pode representar um estado de vulnerabilidade aos familiares encarnados. Se o lar não oferece barreiras protetoras, o que diremos então das prisões? Só por essas questões levantadas, podemos ter uma amostra do quanto o espiritismo está distante do que já foi, e como o seu potencial pode ser diminuído ao se criar intermediários institucionais entre nós e os espíritos. Na época de Kardec, quem argumentava a favor de barreiras físicas imaginárias à mediunidade não eram os propagadores do espiritismo, mas seus opositores declarados. Como ele conclui, Kardec, no trecho que iniciou este vídeo? Assim, não está no poder de ninguém impedir que eles se manifestem de uma ou de outra maneira. Se não for pela escrita, será pela audição. Eles enfrentam todas as proibições, riem-se de todas as interdições, transpõem todos os cordões sanitários. Que barreira podem, então, lhes opor os inimigos do espiritismo?